Pequenos sinais, grandes milagres. É do que eu vou falar hoje. E eu gostaria que antes de eu começar a falar, que você clicasse aí no sininho, ativasse o sino para você receber as minhas mensagens e se inscrevesse no canal e também compartilhasse para que outras pessoas possam receber esta mensagem. Amém? Sobre o que eu vou falar hoje é pequenos sinais e grandes milagres. Deus tem as formas dele maravilhosas de trabalhar. Nós não entendemos. Deus, quando vai fazer um grande milagre, uma grande obra, ele não precisa e ele não faz um sinal grande. Ele faz um pequeno sinal, porque a Bíblia mesmo diz que ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, é assim que ele faz. E nós vamos falar sobre os sinais, os pequenos sinais que Deus faz para operar um grande milagre. O primeiro, eu gostaria de falar sobre José no Egito, né? O sinal que Deus fez com José. Qual foi o sinal que Deus colocou na vida de José, que anos depois aquilo veio a se concretizar e a ser um livramento para o povo judeu, né? Para o povo de Israel. Qual o pequeno sinal que Deus usou na vida de José? Nós vamos falar pelo menos três hoje. Primeiro é o de José. O de José foi um sonho. Ele sonhou. Ele sonhou aquele sonho que os irmãos, que no futuro, né, seria isso, que os seus irmãos curvariam diante dele e precisariam dele, né? E ele sonhou aquele sonho e por ter sonhado aquele sonho foi perseguido pelos irmãos e foi vendido como escravo, foi para o Egito. No Egito ele estava ali e fez com que ele ficasse mais 13 anos na cadeia, mas o sonho dele estava ali. Ele estava sempre lembrando do sonho. Sonho. Quem não tem um sonho hoje em dia, né? E às vezes você passa anos e anos e você não realiza nada e ainda não é a hora de Deus agir na sua vida e você acha que aquilo foi só um sonho e esquece daquilo. José não esqueceu, foi um pequeno sinal que ele levou por toda a vida, né? Em Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar do Senhor é querer viver com Deus, é ouvir a palavra, obedecer a palavra, caminhar na palavra e esperar em todo momento que Deus vai agir na sua vida. Esse é o primeiro sinal, pequeno sinal que eu gostaria de falar. O segundo sinal foi com Abraão, né? Qual foi o pequeno sinal que Deus disse para Abraão? Foi uma promessa. A palavra de Deus está cheia de promessas de Deus. Que nós seremos vitoriosos, que nós vamos conseguir alcançar, que nós vamos receber a cura, né? Que nós vamos fazer uma obra grandiosa em nome do Senhor. Tudo isso você vai se dar bem na sua vida, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas automaticamente. Deus não deixará você passar necessidade. E com Abraão foi a palavra de Deus. O sinal que ele deu foi a palavra, a promessa. Abraão, eu farei de ti uma grande nação, você vai ser próspero e de ti vai vir um grande povo e eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. A palavra de Deus. E ele já, Abraão, velho, já uma idade avançada, ele creu. E ele partiu para uma terra que ele nem conhecia. Ele deixou a sua parentela, deixou a sua família e foi para uma região que ele não conhecia. Mas Deus foi abençoando ele
segundo a palavra que Deus deu para ele. O sinal que Deus deu para ele foi só uma promessa. Só uma promessa de Deus é tudo que você precisa, né? Você tem a promessa de Deus e ele vai cumprir, porque Deus não é homem para não cumprir. Ele vai cumprir a promessa que ele fez na sua vida. A palavra de Deus em Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vivifica os mortos. Abraão tinha uma idade avançada. Deus o vivificou. Deus deu força, deu energia para que ele fosse realizar a promessa de Deus na vida dele, né? E Deus chama à existência as coisas que não existem. Hoje em dia está sendo perdida essa palavra de crer que Deus traz à existência as coisas que não existem. As pessoas estão perdendo a fé. O próprio Jesus disse: no final dos tempos, será que quando eu vier eu ainda vou achar fé na terra? Ele próprio diz assim. Porque o pessoal está perdendo a fé. Os irmãos da igreja estão perdendo a fé. O mundo está sem fé. Estão crendo mais nas coisas visíveis do que nas invisíveis. E a promessa de Deus na palavra dele é que ele traz à existência aquilo que não existe. Nós temos que manter, né, um pequeno sinal que Deus deu para ele. Deus deu um sinal pequeno para José, que foi um sonho. Quem não tem um sonho que você nunca sonhou, né, que você almeja, põe no coração, e às vezes durante a sua vida você vai envelhecendo e você não realiza aquele sonho e você acha que Deus não cumpriu a palavra dele e até esquece às vezes do sonho. A verdade é essa. E chega em Abraão, Deus dá a promessa pela palavra. É pela palavra. E ele vai, ainda velho. Deus o vivificou, deu força, fortaleceu o corpo dele, cansado, já velho, e ele foi e conseguiu alcançar aquilo que Deus havia prometido para ele. Ele creu e foi. E o terceiro foi com Moisés, o sinal que Deus deu para ele. Ele fugiu do Egito, saiu do Egito e foi para o deserto, onde ficou ali muitos anos, Deus trabalhando com ele, e falou para ele: você vai libertar meu povo. Ele: o quê? Eu vou libertar o teu povo num império tão grande, igual o Egito? Eu vou libertar, o que o Senhor vai me dar para me libertar esse povo? Deus deu ele um cajado, e diz para ele: vai e liberta o meu povo. E ele foi. E com o cajado que Deus deu, ele fez maravilhas, né? Ele abriu o mar vermelho para o povo passar, e aquele cajado era a ligação entre Moisés e Deus. Estava na mão dele para conduzir um povo a atravessar um deserto. Por 40 anos, ele só tinha aquele cajado. O que você tem? O que você tem nas suas mãos? Não tem nada? Não tem problema se você não tem nada. Deus traz à existência aquilo que não existe. Ah, pastor, mas eu estou muito fraco, eu não consigo mais nem dar um passo. Deus vivifica você, o seu corpo cansado. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vivifica o morto. Se Deus vivifica o morto, você está vivo, muito mais ele vai te vivificar. Você não tem desculpas de desistir do teu sonho, desistir de prosseguir, desistir da cura, desistir de conseguir algo que você almeja na sua vida, ou algo que você necessita. De primeira mão você necessita de algo, que Deus faça um milagre na sua vida. Deus vai te dar forças para você seguir. Se ele vivifica morto, muito mais você que está vivo. Ele vai vivificar. Ele vai dar energia. Mesmo ainda que você: mas pastor, eu estou velho. Ainda que você esteja velho. Abraão estava com cerca de 70 anos, ou 70 e poucos anos, mas estava velho, já estava velho. A verdade é que a gente não sabe exato, mas ele estava uma idade avançada. E saiu crendo na promessa.
pela promessa, pela fé. Mais uma vez eu falo para você, a fé em jogo aqui. Nós temos que pôr em prática. Lembra de eu falar no vídeo a fé, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para você clicar, depois desse vídeo você vê. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Você tem que crer. É o firme fundamento na palavra. Quando você vai não ver, qual é o passo para você agir da fé? É você ir em nome da fé e fazer uma ação. Vai crendo que Deus vai ser contigo. Lá em 1 Reis, teve um outro sinal com Elias. Tinha pedido para não chover e por 3 anos ficou sem chover. Elias mandou o moço dele ir lá e ver se tinha alguma coisa. Mandou olhar o céu para ver se ia chover. Ele foi 7 vezes. Na 7ª vez, não tem nada, não tem nada. Na primeira, na segunda, na terceira. Na 7ª vez ele foi. Ele voltou e falou para Elias, Elias, tem uma pequena nuvem tamanho da mão de um homem no céu. Aí Elias disse, então pode correr e avisar o rei porque vai chover. Pequena nuvem. O céu ficou 3 anos sem chover. Aparece uma nuvem zica, tamanho de uma mão de um homem. E Elias já sabia que aquele pique de chuva. Eu, há uns anos atrás, estava fazendo um almoço missionário. Com muita dificuldade, a igreja pequena. E tinha uma pessoa, um irmão na igreja, que ele gostava de reunir as pessoas e tirar do culto e ir para outros lados. E a gente começou a fazer o almoço, ia fazer o almoço no domingo, e ele marcou uma reunião no domingo, na mesma hora do almoço missionário. E começou a chamar os irmãos para ir fazer um churrasco no parque. E eu ouvi aquilo, alguém me falou, e eu falei assim, pois é. Falei perto de uma pastora, que estava do meu lado, minha esposa, e eu falei assim, olha, eles não vão. Eles estão atrapalhando a obra de Deus, pois eu vou orar a Deus. Eu orei a Deus e falei, vai começar a chover às 8 da manhã e só vai parar ao meio-dia, na hora do almoço missionário. E isso era num sábado. Quando foi no domingo de manhã, eu acordei e levantei, olhei para o céu, saí na janela lá fora, olhei para o céu azulinho, não tinha uma nuvem no céu. E deu 7h30, olhava no céu, o céu limpo. Deu 7h40, 7h50, 7h55, eu saía lá fora, olhava e o céu limpo. E os irmãos lá preparando para ir para o churrasco, lá no parque. E deu 7h59, o céu limpinho. Quando deu 8 horas da manhã, começou a levantar umas nuvens negras, levantou rapidamente, cobriu o céu e começou uma chuva, às 8 horas da manhã, uma chuva torrencial. Foi tão forte essa chuva, foi tanta escuridão, que eu tinha que ir para a igreja. Foi chovendo, 9 da manhã, 10 da manhã, e eu tinha que ir para a igreja, e debaixo daquela chuva, eu fui com o carro, eu tive que ligar os faróis. Já estava chegando quase o meio-dia, e o céu estava negro como noite. Eu tinha que ligar os faróis para ver, de tanto escuro que estava. E os irmãos falaram, pastor, nós vamos fazer? Eu falei, pode cozinhar a carne, pode fazer a carne, que nós vamos fazer o churrasco meio-dia, vai parar, e a chuva vai parar, e nós vamos fazer o almoço missionário. E assim foi. Quando chegamos na igreja, chovendo 11 horas, 11h30, a chuva descendo. Uma enxurrada, muita água. Eu nunca vi uma chuva como aquela, torrencial como aquela. Dava uma enxurrada que você não conseguia passar. Inundou aquela área toda, perto da igreja. Foi chovendo. Quando deu 11h55, eu olhando para o céu, 11h59, a chuva caindo. Quando deu meio-dia, irmãos, meio-dia exato, aquele céu, a chuva, como se fosse fechar uma torneira,
como se fechasse uma torneira. Parou, a chuva parou. E as nuvens foi saindo, foi saindo, foi saindo, e limpou assim rapidamente, não foi devagar não, foi rapidamente, e deu um sol, aquele sol, com meia hora, a estrada já estava toda seca, aquela chuva foi chupada, aquela água da enxurrada foi chupada para cima, secou tudo. E a pastora que estava conosco diz assim, pastor, que boca, hein? Eu disse, não, não é a boca, é a profecia através da palavra. Nós temos autoridade. E quando alguém faz algo contra você ou contra a obra de Deus, se você ter fé, algo que você falar vai acontecer. E foi o que aconteceu ali. E eles não fizeram o churrasco. E à noite eu perguntei para eles, irmãos, como é que foi o churrasco de vocês? Foi bom? Nós não foi, choveu. Choveu, pois é. Aqui não, aqui teve churrasco, teve almoço missionário, nós arrecadamos tanto para a obra missionária, enquanto vocês estavam tentando fazer uma reunião contrária para impedir que a obra de Deus seja feita. Então, os pequenos sinais, aquele pequeno sinal que surgiu ali, eu lembrei na hora do profeta quando o rapaz falou, ali tem uma pequena nuvem. E essa mesma pequena nuvem apareceu no céu. Quando apareceu, eu disse, vai chover. E choveu muito. E assim acontece. Mas Deus usa as pequenas coisas para te mostrar. Ele não vai te mostrar grandes coisas, não. Não precisa de esperar coisas enormes. Deus vai colocar na sua frente. Às vezes você precisa de um recurso financeiro, Deus coloca na sua frente exato aquele. Você fala, eu queria um pouquinho mais para dar uma equilibrada maior, mas Deus coloca aquele exato, aquela comida exata, né, ali. Deus, uma vez nós fizemos um outro churrasco, era no mesmo propósito desse churrasco que nós fizemos, e nós não recebemos muita ajuda, e aquela comida estava pouca. E tinha vendido muitas marmitas, e o diácono veio para mim e falou, pastor, a comida não vai dar. Eu falei assim, vai, irmão, ela vai dar. Faz a comida, não preocupa. Tá bom, o irmão não vai preocupar. Faça a comida, faça a carne e vai enchendo as marmitas que vai dar. E aquela comida que não dava, ele achava que dava umas 50 marmitas, foi em volta de 100 marmitas. Ainda sobrou comida e o diácono levou para casa, todo mundo levou para casa para não perder. Sobrou comida. Então nós temos que crer no pouco, né? No escasso, aquilo que parece que não ser, aquilo que parece que não é, aquilo que parece que não vai acontecer, aquilo que parece que vai dar no barro, como diz aí o palavreado de muita gente. Não vai não. Não vai não. Na tua vida não vai não. Deus colocou um sinal. Hoje talvez esse vídeo é um pequeno sinal que você está vendo e Deus está falando com você. Eu quero que você coloque a sua vida agora na presença de Deus. Talvez você não tenha sinal nenhum, mas volta uma vez, 2 vezes, 3, 6, 7 vezes, volta o tanto que for necessário. Ore o tanto que for necessário, espere o tempo que for necessário, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele te falou. Eu gostaria de orar por você, e você, após esse vídeo, deixe seu comentário, a sua pergunta, a pedido de oração, que eu vou estar intercedendo por você. Eu vou te responder e vou te interceder pela sua vida. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, na Tua presença estamos neste momento e eu te apresento estas pessoas que estão vendo esse vídeo. Não sei o problema deles, não sei onde eles estão, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. E eles pedem um sinal de Ti e talvez não tenha visto esse sinal, mas coloca um sinal na vida deles. Este sinal, Senhor Deus, será pequeno, mas será aquele sinal que o Senhor vai mostrar para realizar a obra que o Senhor tem para realizar na vida desta pessoa. Seja na doença, seja na área financeira, na área sentimental, no relacionamento de casais, não importa, Senhor, mas que o Senhor possa alcançar a cada um que está ouvindo nesta hora. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe os irmãos.